Fala jovem, beleza? Professor Jonatas Gonçalves, já na parte do tema 5 de Físico-Química, vamos falar de cinética química. Fantástico, pessoal! Tema 5 do módulo de Físico-Química, muito bom, uma matéria muito gostosa de se entender, principalmente essa parte introdutória que é bem conceitual. E para quem quer entender a parte matemática, entender os conceitos, não se engane, é muito importante. Lê do engano do aluno que acha que precisa saber só matemática para sair bem na prova de química. Está muito enganado, como tem mostrado os vestibulares de química e a prova do Enem. A prova do Enem é uma prova de interpretação de como você pode aplicar a química no seu dia a dia. Bom, aqui vamos falar sobre a cinética, mas o que vem ser o estudo da cinética química? A palavra cinética já traduz para você a ideia de movimento, beleza. Mas cinética química, movimento das moléculas? Movimento dos átomos? Também. Mas como esse movimento vai gerar uma reação química e como estes movimentos interferem em uma reação química? Quando os movimentos são suficientes para resultar em uma reação e quando os movimentos alterarão alguma condição reacional em sentidos de velocidade. A palavra-chave são duas palavras-chave dentro da cinética química. Primeiro, condições para que uma reação ocorra. Segunda palavra-chave, velocidade em que uma reação vai acontecer. E aí, pessoal, você me pergunta, qual é a diferença da cinética química para a termoquímica? A termoquímica, ela estuda não apenas o movimento, mas a termoquímica, ela se preocupa como esse movimento se relaciona com a energia. Então, quando eu estou analisando uma reação química em termos energéticos, mas não em termos energéticos intermediários que podem envolver uma reação. Quando eu estou analisando uma reação química em seu sentido global, uma reação química, quem eu era e quem eu me torno, qual é a quantidade de energia que eu tenho envolvido nos reagentes e qual é a quantidade de energia que eu tenho envolvido nos produtos, isso é termoquímica. E a termoquímica tem relação também com a massa, pois a quantidade interfere na energia. Portanto, para a termoquímica, o objeto de estudo é quem é a substância e quem ela vai se tornar. Quem eu sou no início, quem me tornarei ao final do processo reacional. A quantidade de energia que eu tenho no início e ao final, vamos dizer qual vai ser a variação de energia durante aquele processo reacional, sendo assim o objeto de estudo da termoquímica. A cinética não quer saber a energia que eu tinha no início, a energia que eu tinha no final. A cinética quer saber como que uma reação acontece. Qual é a quantidade de energia necessária para que uma reação ocorra? Não com a energia da reação, mas a necessária. E como eu posso interferir no fator velocidade reacional. Nossa primeira aula nós vamos vislumbrar as condições necessárias para que uma reação ocorra. E meu amigo, nunca um mundo nanoscópico foi tão fácil de ser explicado pelo mundo macroscópico. Pois veja bem, uma condição necessária para que uma reação ocorra, uma das primeiras condições que você deve analisar, é que entre aqueles que reagem, há necessidade de ter afinidade química. Olha que coisa mais romântica, o famoso termo universal, rolou uma química, olha que coisa bonita. A afinidade química entre os reagentes. Para existir reação, há necessidade de que role uma química. Olha só como a química no mundo macroscópico vem sido utilizada quando uma pessoa olha para o outro e fala, nossa, aquele olhar, rolou uma química, aquela coisa maravilhosa, aquele frio na barriga. Olha que coisa incrível. O rolar uma química é o que dois reagentes precisam ter, afinidade. E aí, não só afinidade, porque olhar simplesmente não gera reação. Gera uma reação ou outra, mas não gera uma reação química de forma efetiva. Então, não basta ter afinidade. Olha que coisa fantástica. A teoria dos choques, a teoria da cinética vai envolver o contato entre os reagentes. Eu preciso que exista contato entre os reagentes. Mas eu te pergunto, um contato simplesmente ele é suficiente para gerar uma reação entre dois seres que têm afinidade? Não. Pode até ser que a afinidade é tão grande que o contato não precisa de muito contato para que tenha reação.
Mas perceba que apenas o contato não é suficiente. Eu preciso que esse contato seja sempre de forma orientada, direcionada, efetiva. Efetive o contato. E efetivar o contato, nós entendemos esses choques como sendo choques direcionados, também chamados de choques frontais. Então, primeira condição, afinidade. Segunda condição, contato. Mas não basta qualquer contato, choques efetivos, orientados, frontais. Há necessidade disso para que uma reação ocorra. O que mais que eu preciso para que uma reação ocorra, Jonatas? Bom, eu já tenho afinidade, eu já tenho um contato, eu já tenho um choque. Eu preciso vencer qualquer barreira que me impeça para que a reação ocorra. Eu preciso de uma chamada energia necessária para que esse processo reacional comece. Preciso superar todas as barreiras que impedem desse contato acontecer de forma efetiva, apesar de ter afinidade, ter contato, e para aquele choque de fato ser efetivo, eu preciso de uma energia inicial que motive aquele processo reacional. Mas tirando a brincadeira da relação com os corpos, com os seres humanos, que também precisam de afinidade, precisam de contato, precisam de choques efetivos, e precisam superar uma barreira energética para poderem confessar o seu amor, podemos entender que essa energia, chamada energia de ativação, nada mais é do que uma energia necessária para romper ligações. E aqui você entenda, as substâncias reagentes, existem átomos ligados naqueles reagentes. E para que ocorra o que Dalton falava, perceba que Dalton é um homem da cinética química, o rearranjo dos átomos, para que átomos se recombinem formando novas substâncias, primeiro eu tenho que romper ligações. E pessoal, para romper algo que está ligado, imagine que eu estou ligado. Para romper você vai ter que fazer o quê? Fornecer energia. Para romper algo que está ligado, você vai ter que fornecer energia. Então a energia de ativação, ela é a energia necessária para romper as ligações entre os átomos presentes nos reagentes, para que eles possam se rearranjar. Uma vez que eu fornecer energia até que se rompam, lembre-se disso. A quebra não libera energia. A quebra, para ocorrer, inicialmente eu tive que fornecer energia. Quando você gera um impacto, aquele impacto faz aquele psh, espalha tudo, você fala, liberou energia. Não. Quando você gera um impacto, aquele impacto fornece energia para que ocorra o rompimento e a quebra. Isso no mundo macroscópico você enxerga. No mundo nanoscópico não é diferente. Energia de ativação. Definição. Energia necessária para romper as ligações entre os átomos das substâncias reagentes. Mais do que isso, energia necessária para que a reação ocorra, pois se não há o rompimento daqueles átomos, não há reação química. Então você entende o seguinte, toda reação química, anote aí, ela inicia-se ganhando energia. Quanto mais forte for aquela energia necessária, ou seja, quanto maior a energia de ativação, significa que mais difícil é para aquela reação acontecer. Mais tempo leva para obter aquela quantidade de energia. Quanto maior a energia de ativação, lembre-se, mais devagar é a reação. Uma reação que a energia não é tão forte e necessária para romper as ligações, é uma reação mais fácil, portanto, mais rápida para acontecer. Então, energia de ativação, energia necessária para que eu separe aquilo que tem que ser separado. Energia necessária para desconstruir, para que depois você possa construir. Lembre-se, essas são as condições necessárias para que uma reação ocorra. Não confunda isso com as chamadas condições que influenciam, alteram a velocidade de uma reação. Tais condições, as condições necessárias, a gente já estudou, mas as condições que influenciam, que alteram a velocidade de uma reação, elas não são necessárias, mas podem mudar o comportamento reacional em termos de velocidade. Portanto, na próxima aula, condições que alteram a velocidade das
reações. Preste muita atenção e aprenda a dividir condições necessárias das condições que influenciam na velocidade. As que influenciam não são necessárias, mas mexem na velocidade racional. Beleza? Tranquilo? Próxima aula. Fatores que alteram a velocidade da reação. Não deixe de assistir. Um grande abraço.